meus amigos. É com uma grande alegria que a gente está novamente reunidos nesta sala virtual hoje, com uma grande querida do nosso coração, que é a Letícia Talarico. A Letícia, ela é psicóloga clínica, facilitadora de constelação familiar sistêmica. Ela é pós-graduada em reprodução assistida e também pós-graduada em saúde mental. E além disso, ela é colaboradora da Associação Médico Espírita de Goiânia. E a gente recebe a Letícia aqui com uma grande alegria para falarmos de um tema tão importante que hoje nós vamos abordar, o tema o perdão na família. Não é isso, Letícia? Perfeito, perfeito. Que alegria estar aqui com vocês para falar de um tema que para mim é tão valoroso, um tema que eu gosto tanto, viu? Suzele? Seja bem-vinda, então, Letícia, com os nossos amigos Obrigada. também. Sejam todos bem-vindos ao nosso Momento Família, mais esse instante de reflexão e de aprendizado. Exatamente. Obrigada. Muito bem, Letícia. Como sempre, a gente começa falando com os nossos convidados, né? A gente vai pedir para você dar uma introdução no tema para a gente poder fazer um bate-papo depois, que quem nos acompanha pelo YouTube da AME Planalto, eles sempre estão esperando exatamente pelo bate-papo, porque na realidade é onde a gente aprende mesmo, né? Então, a gente deixa com você a palavra para a gente fazer uma introdução no tema e depois a gente segue conversando, tá bom, Letícia? Então, ótimo, vamos lá. Porque o convite, né, de hoje para a gente poder pensar, repensar sobre o perdão na nossa família. Claro que quando a gente entra nesse estado de olhar para o outro, né, o próximo, na minha família, aceitando as diferenças, é claro que a gente consegue, então, ter mais paz dentro de nós, paz na nossa vida familiar, né, às vezes da outra família que eu já construí, consigo ter mais paz entre os meus amigos, paz do trabalho, ou seja, o perdão, ele não é para a gente equilibrar contas de outras vidas, o perdão é para a gente viver bem no aqui e agora. Por isso que esse convite foi feito, né, e nós vamos falar sobre isso. O que então, né, nos impede de perdoar, às vezes, uma mãe, um pai, um irmão? Nós sabemos, né, que as reencarnações, eu falo que elas são esculpidas como obras de artes, são programadas, são planejadas, mesmo aquelas, né, que vêm de repente, que vêm de uma forma rápida, é tudo planejamento da espiritualidade e que Deus, né, na sua amorosidade, não permitiria, né, que nós reencarnássemos de qualquer forma. E se nós estamos aqui para evoluirmos, nada melhor, né, do que a nossa família para a gente observar onde a gente precisa se melhorar, onde estão as nossas diferenças, onde estão os nossos desafios. E segundo Kardec, segundo Joana de Ângeles, a família, ela é realmente esse laboratório, né, onde ali a gente vai treinar a nossa paciência, onde a gente vai também, né, ter os nossos desafios, a gente vai aprender sobre também os grandes amores, às vezes, né, eu não tenho uma afinidade com o pai, com a mamãe, mas às vezes com um irmão que eu amo demais, ou com um filho que eu vou ter. Então, nesse convívio familiar é onde também estão os nossos desafios. E segundo, né, a psicologia, o que a psicologia tem para nos falar sobre esse sistema? O que é realmente um sistema familiar, como que ele é formado e os desafios emocionais que nós encontramos nesse sistema. Porque hoje nós estamos falando aqui daquelas famílias que a gente chama na psicologia de famílias disfuncionais. O que são as famílias disfuncionais? São aquelas famílias que não conseguem se comunicar de uma forma mais aberta, mais clara, né? Quando é uma família, às vezes, marcada por diversos sintomas, por diversas dores, e essas dores vão, então, se alastrando para o sistema, vai passando de gerações para gerações, até chegar em quem está ouvindo hoje aqui o nosso estudo, né? Para parar essa dor aqui, que ainda dá tempo da gente ter outros olhos. Então, o que acontece? O que dificulta, né? Segundo a psicologia, e Joana de Ângeles também fala disso, em diversos livros das obras psicológicas,
O que dificulta a gente, às vezes, de se libertar daquela dor que a gente tem, às vezes, com aquele pai que foi disfuncional, daquela mãe que não foi a mais amorosa, ou daquela mãe que abandonou? O que impede a gente, né, de falar, olha, deixa minha mãe ser do jeito que ela é, deixa meu pai ser do jeito que ele é, eu vou seguir minha vida. O que nos impede? Quando a gente chega, então, no sistema familiar, é claro que a gente chega com os arquivos de outras vidas para serem trabalhados. Então, se eu planejei isso com a espiritualidade maior, olha, eu tenho um arquivo aqui, que é o arquivo do abandono, que eu preciso trabalhar ele, eu quero cicatrizar essa dor. Eu sofro dessa dor, já tem muitas vidas, e nessa vida, então, eu gostaria de trabalhar. E aí você vai lá e reencarna com uma mãe, por exemplo, né, que sofre de alguma questão mental, sofre de uma esquizofrenia, e que nos seus surtos psicóticos abandonava a filha e deixava lá a filha com os irmãos, né, com os tios dessa criança. E logo essa criança, esse espírito que planejou trabalhar um pouco desse sentimento, cicatrizar esse sentimento, reencarna então numa família que de uma certa forma vai impulsionar essa dor. Mas Letícia, para sofrer mais? De forma alguma. Né? Geralmente isso acontece, a gente observa, né, pelas histórias clínicas, que é uma oportunidade da pessoa então encontrar os próprios recursos para curar essa dor do abandono. Né? Porque essa dor do abandono é uma dor de quem também já abandonou, não numa vida, em muitas e muitas e muitas e muitas outras vidas. Né? E é claro que depois ela vivenciou o sentimento contrário. Então, olha que coisa boa. A gente ter na nossa infância, através das nossas feridas, que nós percebemos da nossa infância, o que são as feridas da nossa infância? Tudo aquilo que faltou para a nossa criança interna. Tudo aquilo que faltou para a criança que a gente foi. A segurança, o respeito, o diálogo, o amor, né? Entre outras demandas que cada um sabe aí o que tem, né? Se sentir valorizado. E justamente nas feridas da infância, a gente encontra feridas que vêm da alma, que vêm de muitos milênios. E que é a oportunidade da gente, então, quando a gente cresce como adultos, a gente cicatrizar essas feridas. E por que é tão difícil? Porque a psicologia mostra para nós que passado, presente e futuro não são tempos separados uns dos outros. Ah, Letícia, mas então eu tento conviver com a minha mãe que me abandonou, eu tento perdoar ela, mas eu vou lá na casa dela, chego para visitá-la, ela vai e me abandona de novo. Ela prefere fazer a unha, ela prefere encontrar com a vizinha, e é assim que eu escuto, é assim que a gente escuta. Então, o que acontece? A dor dessa pessoa continua sendo a mesma da infância, que continua sendo ainda a mesma de outras vidas, né? De se sentir abandonado, porque a gente só sente uma dor que a gente já conhece, né? A gente sente uma dor que já vem, né, de muito tempo, e que bom que a gente não lembra, que bom que tudo se projeta da infância para frente, que aí a gente sente mais força para a gente poder trabalhar. Então, essa dor do passado, né, ela não, como é uma dor que não foi trabalhada, essa pessoa, quando chega na fase adulta, ela tenta, às vezes, nas repetições dessa dor, tentar cicatrizar essa dor. Como assim, Letícia? Ela acaba arrumando parceiros que muitas vezes vão abandoná-la, ela acaba arrumando amizades que muitas vezes não vão valorizar, né, o que ela tem para oferecer, por exemplo, como amiga. E parece que aquela dor está sempre se repetindo. Eu sempre me sinto abandonada, ou seja, uma dor que eu tive lá com os meus pais na minha infância, isso continua prevalecendo na minha vida adulta. Por que isso acontece? Isso acontece, segundo algumas teorias, né, da psicologia, essa tentativa de repetir a cena do abandono, ela se repete porque é uma tentativa agora dessa pessoa adulta sentir que ela tem controle do abandono. Mas ela não tem controle. Então, o que ela precisa fazer para conviver bem com essa mãe? Como que o perdão é importante? Eu estou falando das etapas do perdão também em família.
Como é que ela pode fazer para conviver bem com essa mãe, com esses irmãos, então, né? Que ela ficou muito magoada porque ela foi criada com a tia e os irmãos não foram criados com a mãe, ela foi abandonada pela mãe. E como que ela pode, então, ficar atenta para essa sensação de abandono não continuar repercutindo na sua vida adulta? Porque geralmente uma coisa que não está resolvida na nossa infância vai repercutir na nossa vida adulta. É só a gente observar. Então, para a gente começar a trabalhar o perdão, nós vamos primeiro compreender qual é a nossa história e quais foram as demandas da nossa criança ou do adolescente que a gente foi, porque às vezes as dores, né, não foram do abandono, mas foi de repente, né, por um pai que abusou, ou de repente foi por uma mãe, né, que tinha um problema de alcoolismo. Então, o primeiro passo para a gente trabalhar o perdão na família, ou seja, tirar o outro das minhas expectativas, eu consegui olhar para as minhas dores. Quais foram as dores que eu passei e que continuam repercutindo hoje nas minhas relações? Só que agora, hoje, isso tem uma outra fantasia, uma outra roupagem. Não é mais meu pai e minha mãe. Isso se repete através dos amigos, do companheiro, dos filhos. Ah, mas aí eu sinto que meus filhos também me abandonaram. Eu ainda não trabalhei esse abandono que veio lá de trás, e é claro que isso vai dificultar a minha relação ainda com essa mãe e dificultar a relação com as pessoas à minha volta. Então, o primeiro passo para a gente trabalhar esse perdão é acolher quais foram as minhas dores e as minhas necessidades como criança que eu tive. O segundo passo é, então, eu olhar para os meus pais, para os meus irmãos e tentar compreender e reconhecer a história que cada um teve. Porque se a gente olha então, né, para os nossos pais, vamos olhar aí para o nosso pai, para a nossa mãe, as condições emocionais que eles foram criados, com certeza foram condições muito diferentes da que eles conseguiram nos criar e das que a gente conseguiu criar os nossos filhos. Quando a gente olha para o histórico dos nossos bisavós, avós, até chegar nos nossos pais, como que a criação, o jeito de abordar a criança era diferente, né? Nós estamos aqui com a Márcia, que trabalha muito com a infância, e a Márcia sabe disso, que o conceito de infância e esse nome infância, ele é muito recente, né, Márcia? Esse olhar de cuidado para o psíquico de uma criança, isso não existia no tempo dos meus avós, não é verdade? Então, se a gente for olhar, prestar atenção, quantos abandonos também não tiveram, né, lá com os meus avós, quantas situações de conflitos, brigas. E aí, quando a gente reencarna, nós precisamos nos lembrar que a gente não reencarna, né, através de uma mãe gloriosa, de um pai glorioso. Eu reencarno através de pessoas que vão me dar a vida aqui, né, na Terra, através de pessoas comuns, que também estão no mundo de provas e expiações e que também são espíritos imperfeitos, muitas vezes imaturos, e que têm oportunidade de dar a vida para esses filhos que têm um pouquinho mais de maturidade do que eles. Quantos pais, né, a gente não percebe, exigindo dos filhos um amor que esses filhos não podem dar, porque no fundo esses pais estão cobrando dos pais deles o amor que eles não tiveram. E quando a gente olha para essa imaturidade, é importante a gente observar de onde vem essa imaturidade. Também de falhas lá de trás, né, dos nossos avós, bisavós, e do contexto que eles chegaram à vida, das histórias que eles passaram. Então, o segundo passo para a gente começar a entrar no caminho do perdão é, depois de compreender as minhas dores, compreender também quais foram as dores e as necessidades emocionais, físicas, mentais, espirituais que fizeram falta para os meus pais, para os meus avós. Então, não sou só eu que sinto dores.
meus pais, meus avós, o contexto que eles chegaram na vida, também vai falar dessas dores. Letícia, mas isso justifica um pai, né, brigar com a filha, espancar a mulher? Não justifica, de forma alguma. Mas existe um contexto, né? A gente não vê essas questões acontecendo de forma fragmentada. Existe um contexto e cabe a nós, nessa existência, aprender a perdoar. Principalmente a imagem que os nossos pais não vão conseguir ser nessa vida. Então, se eu tenho um pai agressivo, se eu tenho uma mãe perigosa, a gente está falando de família aqui hoje, família disfuncionais, que se eu ficar próxima demais, isso vai prejudicar a minha saúde mental e a saúde mental dos meus filhos, cabe a mim, então, observar a distância saudável que eu posso me relacionar e ajudar esses pais, né? Ao invés de ficar pirraçando e querendo que eles se comportem como pais da família Doriana, aquela família linda, perfeita, que eles não vão conseguir ser nessa existência, nem nas próximas, tá? Nem nas próximas. Então, depois que eu compreendo o contexto de onde veio os meus pais, eu preciso agora negociar com o meu ego. Por quê? Kardec, né, deixou lá para nós a pergunta, né, então, né, de onde vem os maiores dos males, né, o que acontece com a nossa humanidade, o que acontece com a nossa sociedade, e os espíritos escreveram lá, né, que o maior de todos os males ainda está no egoísmo. E todos nós somos ainda muito egoístas. Quando nós projetamos, né, que o meu filho deveria ser aquilo que eu gostaria que ele fosse, claro que a gente deseja o melhor para os filhos, né, gente, mas né, se o filho às vezes quiser ter uma profissão diferente da que eu sonhei para ele, se ele der conta da vida, nossa, que coisa boa, tá valendo. Né? Se ele cuida bem dele, se ele está fazendo um caminho de se amar, mesmo que seja, né, num processo diferente do que eu sonhei para ele, poxa, vamos valorizar isso. Mas às vezes não é isso que acontece. Porque o nosso ego que constrói essa instância psíquica, né, chamada ego, que constrói as nossas projeções, que constrói os nossos ideais, realmente essas projeções nos atrapalham da gente sentir o outro como ele é, da gente amar o outro como ele é. Né? Jesus nos falava muito isso, a gente amar as pessoas como elas são. E a gente vê isso no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, a importância da aceitação. O que é aceitar? Ah, Letícia, mas eu tenho que bater palma para as coisas terríveis que minha mãe fala, para as coisas terríveis que o meu pai fazia. Não, mas eu também não preciso projetar que o meu pai deveria ser aquele pai que eu criei na minha cabeça, porque ele não vai ser. Eu preciso aprender a me despedir dessas imagens que eu vou criando na minha cabeça. Porque isso faz parte do olhar da criança. A criança que quer um papai e uma mamãe igual do coleguinha. Ah, mas amor para mim é o que o pai da minha amiga faz, não é o que meu pai faz. E a gente depois vai encaixando o nosso pai e a nossa mãe nessas forminhas, nas forminhas de ideais. E não é à toa, né, que quando a gente engravida, a primeira coisa que a gente sente é a culpa. Ah, será que eu estou cuidando bem da minha alimentação? Será que eu estou fazendo certo? Porque é claro que nós temos dentro de nós um ideal também, né, de mãe e de pai. E a gente precisa, então, nesse caminho do perdão, trabalhar o auto-perdão, de não sermos os filhos perfeitos, porque muitas vezes a gente sofre, né, de não saber conviver bem com aquela mãe que tem realmente uma doença psíquica, que tem às vezes um desvio de caráter. Isso pode acontecer com uma mãezinha. Faz parte da nossa evolução reencarnarmos entre espíritos sofredores, entre espíritos que estão tentando se melhorar. Faz parte. Mas eu não posso querer, né, chegar lá, dar o melhor que eu tenho de filha e esperar dela o que uma mãe da minha forminha que eu criei na minha cabeça, né, do protótipo de mãe que deveria ser,
eu não posso esperar uma ação dela que vai realmente ser uma reação do que eu estou esperando. Por quê? Eu estou inventando uma mãe que eu não tenho. Então, vamos reconhecer a realidade. Qual é a mãe que eu tenho? Qual é o pai que eu tenho? O que eles dão conta de receber? O que eles dão conta de trocar? E na hora que eu observar isso, eu aprender então a aceitar a realidade deles e aceitar a minha também. Olha, Letícia, o que eu dou conta de doar aqui, e aí eu dou com alegria, é até aqui. Então respeita isso. Respeita, faz com carinho o que é possível fazer, né? Esse é o terceiro passo da gente aceitar a realidade, tanto a minha realidade como a realidade dos meus pais. O quarto passo para nós trabalharmos esse perdão é o maior desafio. É a gente conseguir olhar para os nossos pais, para os nossos irmãos, para os nossos familiares, não mais com os olhos de crianças, mas sim com os olhos de adultos. Ou seja, eu como adulta, Letícia, se me faltou carinho, se me faltou respeito, eu agora vou me respeitar. Eu vou buscar então relacionamentos onde eu não repito mais os mesmos padrões que eu passei na infância. Por isso o autoconhecimento, né, ele é muito importante, porque eu vou lembrar o tempo todo, né, o que eu preciso melhorar em mim, o que eu preciso doar para mim, que eu não posso mais esperar ganhar do outro. Eu vou precisar trabalhar isso comigo. E à medida que eu vou aprendendo a me nutrir, fica tão mais fácil eu olhar para os meus pais, olhar para os meus irmãos, mesmo naquela bagunça, naquela tirania que às vezes acontece entre as relações familiares, mas se eu estou então nutrida comigo mesma, se eu vejo os meus pais com os olhos de adulto e não mais com a dor da minha criança, se eu compreendo a realidade dos meus pais, se eu compreendo quais foram as minhas necessidades e me nutro, eu abro um caminho para começar o processo do perdão. Então, o perdão são várias etapas, né? A gente vai se preparando para perdoar. A gente vai se preparando, é esse o nosso papel. E aí sim, eu consegui, a partir disso, olhar para os meus pais com gratidão. Joana de Ângeles fala tanto sobre a gratidão, né, num dos livros das obras psicológicas, a importância da gente olhar assim, pelo menos para a gente agradecer a vida e agradecer que a gente consegue ser diferente deles. Que eu não sou, né, tão doente como eles. Agradecer pela saúde e conseguir dar esse passo de conviver com essas coisas boas que você conquistou. E aí sim, eu começo a abrir espaço para o perdão, eu começo a abrir espaço para conviver da forma que é possível, não é da forma que eu gostaria. Ah, Letícia, mas eu queria um almoço de domingo todo dia lá em casa. Mas não dá, porque às vezes quando começa o almoço de domingo, um começa a brigar com o outro. Isso não é conviver bem em família. O conviver bem em família é eu aprender a lidar com o jeito de cada um e a lidar com aquilo que é possível. E deixar o amor fluir dessa forma. Aí sim eu vou conseguir amparar os meus pais na velhice. Aí sim eu vou conseguir, porque eu já não estou mais com a dor da minha criança. Eu já não estou mais com aquelas expectativas. Então eu consigo aproximar mais os nossos laços afetivos. E eu consigo então abrir o caminho para o perdão. E o resultado disso? O resultado disso é uma satisfação maior com a vida que a gente ganhou. A gente para de comparar a gente com as outras famílias. Ah, mas eles são felizes lá eles tocam violão, eles estão sempre encontrando. Mas é o que aquela família dá conta. Tudo bem se a sua não dá conta disso, tá tudo certo, mas flui de você um carinho, um amor. É verdadeiro que flui do seu coração. Então a sua família, você está em paz com ela. E qual o resultado disso? Eu fico melhor com meu companheiro e minha companheira, porque eu aprendo a nutrir aquilo, né, que me faltou na infância, que meus pais, por diversos motivos, não podiam me dar. Eu consigo trabalhar melhor, eu consigo
doar melhor os meus talentos, os talentos, né, que Jesus nos emprestou, para que eu consiga servir a vida com o meu melhor, porque não tem mais aquelas dores me prendendo. Mas não se engane, meus queridos amigos, os fantasminhas, né, eu falo que são os fantasminhas, eles vão sempre circular na nossa vida. O que são os fantasminhas? Sempre vai vir um fantasminha falando assim, mas também, né, me faltou isso, mas também minha mãe é lá de novo com isso. Mas cabe a mim educar os meus fantasminhas. Cabe a mim perceber que quando esses fantasminhas de registros antigos e doídos estiverem atuando novamente, cabe a mim conversar, pedir, orar e falar, espiritualidade querida, nossa, hoje eu vi minha mãe, mas voltou tudo aquilo de novo, me ajuda me ajuda a direcionar esse incômodo, é tão difícil para mim. Na hora que eu falo isso, eu já retomo o meu caminho de perdão novamente, eu peço ajuda, eu mudo a minha vibração e a gente continua caminhando. Então, a gente trabalhar o perdão na família é a gente poder se libertar para a gente viver o nosso melhor. Lembrando que o perdão na família não é ter uma foto linda, todo mundo feliz num almoço de domingo. Mas é tirar uma foto do coração, não importa onde você esteja. Pertinho, grudado na mãe, separado, longe dos irmãos, mas que o amor que sai desse coração, as lembranças e as vibrações possam ser verdadeiras. É isso. Obrigada, Letícia. Eu que agradeço. Falando assim, foi tão gostoso ouvir, principalmente as suas colocações em relação a esses passos mesmo que são necessários para se conseguir perdoar, né? Eu escuto muito, é uma frase assim que eu acho que todos escutam. Perdoar você eu perdoo, mas esquecer jamais. Não, jamais. Letícia, perdoar é esquecer? Olha, sendo muito sincera, sabe, Suzeli, quando eu leio sobre o perdão, eu ainda percebo algo tão distante de mim, que eu me questiono se realmente eu, Letícia, já perdoei. Mas, se a gente olhar assim, pelas obras, né, do Espiritismo, se a gente olhar assim, pelas maravilhas, né, que Kardec nos deixou, Chico, né, através de André Luiz, Joana de Ângeles, através de Divaldo, talvez na nossa condição ainda, né, de espíritos que estão tentando acertar, talvez a gente ainda não saiba perdoar, mas eu acho que abrir o caminho para um dia a gente realmente exercitar esse perdão é um bom começo. Pelo menos a gente começar assim, na vontade, né? Leon Denis fala tanto sobre isso, né? A vontade como uma potência da alma, da gente se conectar, né, à vontade, que as coisas vão fluindo. Então, o que eu observo, né, de mim, o que eu observo de amigos, no consultório, eu ainda não conheci alguém que falou assim, estou em estado de graça, perdoei. Ainda não. Mas conheço muitas pessoas que estão leves, livres, porque já estão abrindo caminhos para o perdão. É isso, Letícia. É tão interessante, né? Porque é uma temática que mexe muito com todo mundo. Não existe, eu também desconheço não tem nenhuma pessoa que não passou por uma situação difícil. E o que eu tenho, exato, e que eu tenho visto no consultório, você falou aí da gente ter essa lida com a família, né? Porque na minha área realmente são famílias que a gente atende todos os dias. O tempo quantas todo, pessoas né? trazem uma criança ferida, mal resolvida dentro de si, né? Então, eu tenho visto essa dificuldade, porque é tão interessante. Se nós formos pensar que o Evangelho já está aí há tanto tempo, com todas as receitas prontas, vamos dizer assim, né? Prontas. Mas a gente não consegue adentrar esse circuito. Aí vem a questão
de você tirar o seu orgulho, você tirar essa trave que às vezes a gente olha muito para dentro, né, Letícia? Então então eu te pergunto, quando Sim. essa criança ferida, a gente observa que a pessoa está com ela lá dentro, mas ela ainda não se apercebeu. Qual o movimento que a gente pode fazer para poder fazer com que a pessoa possa pelo menos desconfiar que tem uma criança ferida? Ou a gente espera o tempo dela, ou seja, ela chegar nessa conclusão? O que a gente pode fazer nesse sentido? Maravilha. Olha, tem algumas frases empáticas que ajudam muito. Né? Então, por exemplo, né, quando você estiver percebendo, ou quem está nos escutando aqui, né, quando a mãe estiver falando para o filho, você está fazendo tudo errado, e tá. E aí você olha para aquela mãe, você olha para a criança ferida dela, você olha para, né, para a criança que ela foi, aquela filha que tentou ajustar a família, porque faltou o pai, faltou a figura paterna. Muitas vezes, se você perceber que é o momento, você pode dizer, nossa, mas eu sinto uma parte sua tão cansada de tentar arrumar a família toda, sinto uma parte sua tão cansada de cuidar de todo mundo. Aí a gente observa, espera, aí ela faz contato. É mesmo, porque tá ali. Quem tá falando é aquilo, né? Não é a adulta que tá falando, né, Márcia? Quem tá falando é aquilo, é aquela parte da pessoa. E aí, naquele momento, se a pessoa, então, fizer esse contato e falar, nossa, é mesmo, tem uma parte minha que tá assim, eu gosto muito de utilizar as partes, nossa, mas tem uma parte sua que tá se sentindo assim, assim, assado. Isso são as frases empáticas, né? Eu falo como se eu estivesse no lugar da pessoa. E a pessoa fala, é mesmo. Aí, se a pessoa der abertura, a gente pode sim, né? Nossa, será que isso não é sua criança tentando fazer esse movimento? Como é que era quando você era criança? Você tinha que também, você está tentando aqui, você está brava porque sua filha, segundo você, está saindo muito da linha, por isso nós estamos aqui no consultório da doutora Márcia, você está, né? Será que na sua família você também tinha que ser essa pessoa que ficava tentando ajeitar tudo? Aí a dor vem. Doutora Márcia, é mesmo. Olha, o meu pai saiu de casa porque ele bebia, eu que tive que entrar no lugar dele, foi eu e minha mãe, éramos unha e carne, nós tínhamos que cuidar, ou seja, aí quando a filha começa a apresentar algumas características do vovô que lembra o pai dela, aciona a ferida dela. Aí o problema que era para ser assim, ele vai ser assim, porque eu não estou vendo aquele filho com os olhos de adulto, eu estou vendo tudo misturado, eu estou vendo a minha criança gritando com meu pai, você vai entrar na linha. Né? Então tem essa questão das projeções. Então, assim, tem como a gente conversar com essa criança? Tem. E aí vai muito assim do feeling, né? A gente vai muito da conexão que a gente tiver com a pessoa ali na hora. Às vezes a gente não vai conseguir usar a palavra, olha, tem uma criança aí ferida. Mas dá para utilizar essa fala empática, né? Por exemplo, nossa, mas você falando assim, tem uma parte sua que tá doída, que parece que tá tão cansada, né? Assim, de sempre, né, cuidar de tudo. E se a pessoa dá abertura, nossa, mas era assim quando você era criança também? Você cuidava de tudo. Pronto, aí ela põe a dor pra fora, aí ela consegue perceber que é ela com a criança dela. Então vai depender muito do feeling, né? Na realidade, é uma catarse, né, Letícia, que a gente acaba provocando na Isso, pessoa, né? E isso faz exato. bem, não é verdade? Isso faz bem. Faz muito bem, faz muito bem. Porque, Márcia, faz parte da nossa educação emocional a gente aprender a perceber o que é da criança, né? Então, por exemplo, ela tá lá, né, desabafando e tá brava com a filha. Bom, mãezinha, então vamos fazer o seguinte, ó, você tá brava demais aqui com a sua filha. Tô vendo que tem uma criança ferida aí. Vamos pensar o seguinte, quando você olhar para a sua filha, lembra, ela não é o seu papai que te deu trabalho. Apesar dela ter muitas coisas que parecem, mas ela não é. Cuida da sua criança, cuida dela, né? Vamos deixar agora de repetir esse padrão de desamparo, que tudo você tem que fazer sozinha, tudo você cuida sozinha. Ou seja, eu começo a educar o meu novo padrão. Porque muitos padrões que eu vou adquirindo são padrões traumáticos, né? Para eu sobreviver emocionalmente, um padrão que vem da infância. Deu para entender ou ficou confuso?
ficou ótimo, Letícia, é isso mesmo. Ai, que bom. É educação sempre, né? Educação sempre para nós mesmos. Exatamente. Verdade. Por isso que eu falo, assim, não existe aquela pessoa que fala assim, não, mas eu tô muito terapeutizada, eu fiz 30 anos de terapia. Sim, mas assim, os nossos arquivos são milenares, né? Então, assim, tem momentos que a gente vai querer se conhecer mais, tem momentos que menos, mas a atenção para o nosso íntimo, esse é infinito, a gente precisa ter sempre a atenção para o nosso íntimo. Quem está falando aqui hoje? É minha criança? É minha parte? É minha sombra? Quem está falando aqui hoje? Isso é educação, né? E escutando tudo que você estava falando, Letícia, e a Márcia também, a gente pensa que realmente, de fato, o perdão é libertador mesmo, né? Muito. Então nós podemos dizer que o perdão cura. É isso? Cura, cura, cura. Posso dar um exemplo? Sim. Então, né, eu vou dar um exemplo prático, né? A gente vê assim, famílias disfuncionais, a gente está, né, dando um lugarzinho para essas famílias aqui hoje, que eu acho que é importante. Então, pais assim, muito voados, sem noção, já com os filhos adultos, tem sempre às vezes aquele filho e aquela filha que fala assim, mas não é possível, eu deixo o remédio aqui para minha mãe, ela não toma, eu falo para meu pai fazer isso, ele não faz, eles estão acabando com a vida deles, eu vim aqui, eu abro evangelho, a gente faz o culto, eles não prestam atenção, ou seja, eu estou querendo mudar o outro, eu preciso passar por aquelas etapas que eu falei no início da nossa conversa, aqui de hoje, para eu conseguir aceitar que nessa existência, de repente, esse é o melhor que eles estão dando deles. E se eu volto para o meu lugar de filha, de filho, e falo, bom, eu faço o que eu posso, o resto aqui eu preciso respeitar também a maneira deles. Eu agora preciso cuidar do meu núcleo nuclear, da minha família nuclear, né? Que é meus filhos, né? As pessoas que eu cuido, meu marido. Quando a gente volta para o nosso lugar e cuida bem desse lugar, as coisas fluem, né? As coisas vão fluindo. E aí, de repente, eu consigo, entre aspas, eu não vou dizer perdoar, né? Como diz, perdoar é onde a gente quer chegar um dia. Mas eu consigo ter intenção de querer perdoar, já é muito bom. Eu começo, então, a aceitar, né? Que eu preciso compreender os meus pais daquele jeito, que não adianta ficar cobrando deles algo, né? Que eles não vão ser agora, e que eu tenho que cuidar, então, da vida que eu tenho ali, que são meus filhos, né? A família, o marido, para as coisas não desandarem. Então, faz parte do perdão a gente perdoar o outro, né? Porque o outro não vai ser aquilo que a gente gostaria. Exatamente, E eu me Letícia. perdoar muitas vezes de ficar insistindo e me perdoar. De insistir tanto que o outro deveria ser como eu gostaria. Os dois, né? É verdade. E é muito interessante que você está falando aí sobre essa questão da família como um todo, né? Eu fico observando o pessoal mais antigo, né? Os meus avós, né? Meus tios, irmãos dos meus pais, que são pessoas que os vínculos afetivos, na grande maioria das vezes, nessa família mais antiga, não é, se ele existia, ele era muito sublimado, né? Porque não era transparente como a gente hoje é. A gente fala para os filhos da gente com muita facilidade: eu amo você, você me faz falta, minha saudade diária, né? No meu caso, olhando meus filhos lá fora. Então, assim, claro. fácil a gente falar hoje, mas eu fico imaginando o quanto que as ações, Letícia, e o quanto que as palavras nessas gerações anteriores, o quanto isso era machucado, né? O quanto que isso trazia desconforto. Você tem, assim, Letícia, experiência com o pessoal mais antigo? Assim, o que eles comentam com você? Sim, duas coisas muito importantes, assim, né, que você está trazendo aí, que, nossa, muito importante. Hoje, como a gente consegue nomear melhor as emoções, os sentimentos, a gente consegue dizer para os nossos filhos: olha, você está longe, mas a mamãe pensa em você, eu me importo, eu sinto você de longe, eu te amo, que bom que você está bem, ou não, eu estou triste, eu estou preocupado. E hoje a gente consegue nomear. Mas antigamente, na geração dos meus avós, não tinha como nomear. Mal chegava as cartas, né?
As cartinhas demoravam muitos dias para chegar, uma carta ou outra, então não se tinha o hábito de verbalizar os sentimentos, as emoções. E eu acho que é importante, nós que estamos aqui hoje, né, a gente já conseguir fazer diferente dos nossos antepassados, porque o silêncio, né, quando a gente silencia as nossas emoções, eu crio lacunas, e são lacunas que viram buracos, e buracos que viram dores. Ah, mas eu não acho que minha mãe me amava, ela nunca falou nada. A gente precisa da palavra, a gente precisa do verbo, né? A palavra direciona as nossas emoções. Então eu vejo que assim, muitas pessoas, né, que eu já atendi, que são de gerações anteriores, né, que hoje estão com 75, 80 anos, não tem esse registro dos pais. Dos pais falarem, eu me importo com você, eu gosto de você, e muito menos, era muito mais aquela relação de medo e temor do que aquela relação gostosa de falar assim, que bacana, eu aprendo com meu filho também, eu aprendo com as diferenças. Na geração, né, da época dos meus avós, não existia aprender com a geração dos que vieram depois. Existia uma imposição, você cala a boca porque até quem serve antes é o adulto. Né? Eu não sei quem se lembra aqui, mas eu ainda fiz parte disso. Eu era criança, né, junto com os outros primos, e quando tinha um almoço assim mais formal de família, as crianças com as mãozinhas para trás, esperando os adultos se servirem, para depois elas se servirem. Claro, né, não tem problema nenhum nisso, mas assim, a gente observa essa forma de se relacionar. Ou seja, né, ao invés de existir uma troca, o que você precisa, meu filho? Não, né? Eu sempre que estou nesse lugar acima e pronto, não existe uma troca. Né? É importante ter hierarquia, né, de saber quem veio antes, quem veio depois, mas o fato de respeitar a hierarquia não significa que eu não possa trocar sentimentos, falar, aprender com o mais novo também. Eu posso aprender com a geração mais nova. Aliás, eu acho que eles nos ensinam o tempo todo, né, Márcia? Com certeza, Letícia. Se a gente não tomar cuidado, eles passam na frente. Passam na frente, exato. Então, assim, é gostoso isso, né? Não adianta a gente querer falar que a palavra não importa. Tanta palavra ruim, ela marca, como a boa marca também. Né? Então, se antes os nossos antepassados não tinham muito jeito, comparava os irmãos na frente uns dos outros, essa aqui que ela está fazendo é a pior filha que eu tenho. Quantas senhorinhas, às vezes, né, não fala sobre isso e ficaram marcadas por isso, a gente sabendo do poder da palavra hoje, a gente pode modificar, né, o nosso padrão de comunicação, porque as crianças de hoje, elas já têm um entendimento muito diferente do entendimento que nós tínhamos quando crianças, dos nossos pais, quando eram crianças. Elas entendem, né, que pode ser uma troca de aprendizado hoje. Muito importante. Letícia, escutando também você falar agora da questão desse convívio, né, familiar. Dentro de casa, eu acho que nós, principalmente pais, nós temos que ensinar mesmo os nossos filhos o exercício do perdão, né? E até mostrar que dessa forma, dando o exemplo, fica até mais fácil, né, deles conviverem aí fora, porque a gente vê que realmente, às vezes, é até mais fácil perdoar o outro do que perdoar a família, perdoar aquele que está lá dentro de casa, né? Então, é verdade. Através desse exercício, vai ficando cada vez mais fácil lá fora também, né? Exatamente. E eu falo que esse exercício, Suzeli, muito bem lembrado, se a gente conseguir, né, cultivar ele dentro da nossa casa, os filhos ficam liberados. Então, por exemplo, como nós estamos falando hoje, né, de famílias disfuncionais, eu vou pegar um exemplo disfuncional, né? Por exemplo, um pai e uma mãe com características muito infantis, brigam na frente dos filhos e tal, né? E aí o filho vai lá, briga com o coleguinha, a mãe fala para perdoar. Como se ela não perdoa o pai que está dentro do teto, que está debaixo do teto? Então, se essa mãe conseguir, mesmo tendo esse padrão, né, explicar para o filho, olha, né, você viu aquele dia, aconteceu isso, mas eu já estou tomando uma postura diferente, eu percebi que eu também provoquei aquela situação, né, da gente olhar assim, qual foi minha parcela que eu também contribuí para aquilo,
né? E eu poder reconhecer isso, mostrar essa humildade, né? E mostrar que eu também tenho parcela nisso, que eu, né, preciso liberar o outro, eu estou ensinando para o meu filho a se liberar também disso. E uma outra coisa importante que a gente vê muito, né, assim, na relação de pai e mãe disfuncionais, quando às vezes o pai é muito bravo, ou muito ausente, ou muito autoritário, é aquele pai que a mãe, assim, não queria muito aquele pai para o filho, mas ela gostou dele, casou e fica, ai meu Deus, mas que pai que vai traumatizar essa criança? Você podia fazer diferente? E aí eu vou guardando aquele rancorzinho, aquilo vai me envenenando, envenenando. Quando eu menos percebo, de repente, meu filho vai lá, briga com o pai, o que eu estou fazendo? Eu estou morrendo de dó do pai que ele tem. Porque aí eu falo que essas coisas são veladas, né? Elas não aparecem. Eu tô lá morrendo de dó, coitado, meu filho tem esse pai. Por que não deu outro pai para ele, gente? Um pai mais fácil, mais amigo. O que eu fui inventar de casar com esse homem? E aí, nesse momento que eu não percebo que eu tô guardando os pequenos rancores, né? O que começa a acontecer? Esse filho vai carregar um peso também, né? Ele vai carregar um peso. E a mãe liberar esse filho, bom, não, eu que tenho um problema com meu marido, eu que gostaria que ele fosse um outro pai. Mas às vezes para o filho tá ótimo. E eu perdoar o meu marido por isso, né? Porque ele não é o pai que eu gostaria que ele fosse, eu libero isso para meu filho também. Meu filho vai aprender a lidar com aquele pai difícil. E que às vezes depois vai ser um futuro chefe e ele vai, né, conseguir lidar com aquele chefe, porque o chefe tem um jeito parecido que era do pai, e ele como criança aprendeu a lidar e como adulto também ele vai conseguir, ou seja, desenvolvendo ferramentas para a vida, mesmo nas dificuldades. Então, a família é o grande celeiro, né, para a nossa evolução, é o grande laboratório para a gente aprender a se relacionar, porque qualquer movimento que a gente faz no nosso sistema familiar, né, assim, para o mais, no sentido de observar, de ver onde também eu estou contribuindo para aquela situação, é o melhor para a vida. Letícia, é tão interessante essas questões, né? Porque na realidade depende de nós dar o primeiro passo, não é verdade? E depende principalmente desse passo ser acolhido pelo outro, né? Sim, sim. Então, assim, já que você trabalha com a parte da constelação familiar, eu tenho certeza que isso é uma dúvida de muitos, Sim, né? é verdade. Como que você consegue liberar esse sentimento? Então, eu vou te pedir, se não for pedir muito, Sim, para você não, imagina. falar para o pessoal e para nós aqui Sim, também, para a Suzeli e para mim, sim, em que a constelação e como a constelação familiar pode sim. realmente colaborar para esse desprendimento do perdão, da culpa, né? Na Ok. realidade, onde tem perdão, tem uma culpa Sim. associada na grande maioria das vezes. Sim, sim, perfeito. Ótimo, vamos lá. Eu queria só lembrar o seguinte, né, que as pessoas às vezes confundem, existe a terapia, a psicologia sistêmica, que é uma abordagem de família, que foi até Bert Hellinger, que é o criador da constelação, estudou a psicologia sistêmica, tá? Mas o jeito que a terapia sistêmica trabalha não é da mesma forma que a constelação trabalha. Então, Bert Hellinger, depois de ter estudado muito psicanálise, estudado, né, várias terapias de família, na época Virginia Satir, Bozor Minminadi, vários terapeutas que estudavam, né, sobre a transgeracionalidade, os traumas transgeracionais, ele com as experiências de vida, ele passou a observar uma forma, né, assim, três ordens, né, que elas atuam em todas as nossas relações, são elas, e que se a gente compreender essas três ordens do amor, que ele chamou de três ordens do amor, a gente vai conseguir, então, viver mais em paz com a nossa família, tá? Com a nossa família, com a gente mesmo e na vida. A primeira ordem que ele fala, né, dessas três ordens do amor, é a hierarquia, tá? Então, o que acontece na ordem da hierarquia? Ele percebeu que quando eu respeito aquele que veio antes, né, que eu dou o lugar para ele, né, a minha mãe veio antes, eu sou o filho, eu fico no meu lugar de filho, ou seja, eu respeito o lugar dela, de mãe, eu tenho que concordar com tudo que ela fala? Não.
mas eu respeito o lugar dela de mãe e eu fico no meu lugar de filha. Quando eu respeito essa ordem, essa hierarquia, eu consigo ter força para olhar para minha vida, para os meus filhos, meu companheiro. Mas quando eu então inverto, né, os papéis e quero me colocar no lugar de mãe da minha mãe, eu estou então alterando uma hierarquia, o pequeno querendo ficar no lugar do grande. E o que o Bert observou isso? Por que nós fazemos isso? Por que muitas vezes a gente é a mãe da nossa mãe, a mãe do nosso pai? Ah, Letícia, porque eu fui mãe do meu pai nas outras vidas. Mas está muito claro em Kardec que a gente precisa vivenciar o papel que nós ganhamos. Se eu sou filho hoje, eu tenho que ser filha. Né? Mas por que geralmente a gente inverte essa hierarquia? E é justamente quando as coisas começam a desandar. Quando então eu nasço, né, eu vou lá, eu estou lá dentro da barriga da minha mãe, né, minha mãe me gestando, e minha mãe carrega, estou aqui criando uma situação, né, carrega uma grande dor de não ter sido cuidada pela mãe dela. E na hora que ela está me gestando, né, querendo ou não, ela faz contato com isso, eu absorvo isso psiquicamente, e quando eu, né, finalmente eu vou nascer, essa mãe então deposita tudo nessa filha. Nossa, minha companheirinha, minha amiguinha. E aí essa filhinha pequenininha, ela acha que para ela ser feliz, ela acha que então, se ela nasceu, então se ela quer fazer a mamãe dela feliz, ela precisa cuidar dessa mãe como se ela fosse a mãe. E ela vai ocupando um lugar na vida dessa mãe que não é mais de filha. E por que começa a vir uma dor muito grande? Porque essa filha que inverteu a ordem, né, cuidando do desamparo que veio da mãe, que veio da avó, da bisavó, ela então passa a se sentir desamparada na vida. Porque se ela está com uma hierarquia invertida, ela então está sem mamãe, não está? E aí, se a gente se lembrar, né, Márcia, Suzeli, das famílias de antigamente, né, onde os nossos avós tinham muitos filhos, né, 8, 10 filhos, não adianta. As crianças mais velhas cuidavam dos mais novos. Então, para a sobrevivência, precisava existir essa troca de hierarquia. Mas só que, depois que acontecia essa troca, ó, então foi lá, né? Ó, mãe, não precisa assumir não, pode deixar o assumo, você está trabalhando demais, porque era assim que tinha que ser. Eu não devolvia depois, entre aspas, esses filhos que eu criei, que são os meus irmãos, para minha mãe. E é isso que o Bert vai falar e que muitas vezes vai provocar a mágoa, vai provocar as doenças. Nós estamos falando ainda da primeira ordem do amor, a hierarquia. Então eu posso muito bem ter tido uma história onde eu fui a mãe dos meus irmãos, onde eu fui a mãe da minha mãe, mas há sempre tempo de voltar para o meu lugar de filha, ou seja, cumpriu, meus irmãos sobreviveram, eles estão grandes agora, já tem 18 anos, conseguem se virar, então dá licença, eu vou voltar para o meu lugar de primeira filha, eu vou ser só filha agora. Mas aí o que eu costumo fazer? Eu continuo cuidando deles como se eles fossem meus filhos e não meus irmãos. Então, respeitar essa hierarquia é algo que traz paz, que traz saúde mental. E ajuda no perdão. Porque essa pessoa aqui precisou carregar os irmãos e não se despediu desse papel, porque ela precisou inverter a hierarquia, ficar no lugar da mãe, né? Ela vai ser aquela pessoa exausta, sempre magoada, sempre triste, porque a mãe, afinal de contas, nunca olhou para ela. Então, como é que será que é voltar agora como adulta, ficar no lugar de filha? E não mais, né, no lugar de mãe da mãe. E aí, Márcia, né, Márcia, Suzeli, vem um movimento muito lindo. Para eu voltar para o meu lugar de filha, ocupar o lugar de primeira, de segunda ou de terceira, não importa a ordem, né? Tem que respeitar essa ordem também. Eu voltar para esse meu lugar é eu devolver para minha mãe, para o meu pai, o papel que é deles. Mesmo que eles, né, mas eles foram pais maluquinhos, ok, mas eles voltam a ganhar o papel deles, ou seja, eu não preciso mais tentar suprir para minha mãe coisas que faltou para ela na infância. Eu posso ajudá-la como adulta, ampará-la, mas suprir os buracos da infância, não. E no momento que eu percebo isso, que eu volto a ficar no meu lugar, segundo a hierarquia que eu ganhei como filha,
Então, né, como uma cachoeira bonita, o amor volta a fluir. A mãe volta para o lugar de mãe, a filha volta para o lugar de filha, aqui embaixo uma filhinha, e vai fluindo essa água bonita, né, do amor. Então, Bert falou sobre essas 3 ordens. A primeira que eu estou lembrando aqui é a hierarquia. Quando estamos no nosso lugar, né, fica mais fácil da gente, entre aspas, aceitar, né, perdoar, digamos assim. A segunda ordem do amor, ele chamou de pertencimento. É muito bonita essa ordem do pertencimento. O que ele observou? Que no sistema familiar, tudo aquilo que eu excluo vai retornar. Porque o sistema familiar, imagina um sistema de computador, ele é muito inteligente. Ele não suporta exclusão, tá? Então, no momento que eu excluo lá, né? Então, vamos supor que eu tive um pai que bebia, que pulava a cerca, namorador, fez minha mãe sofrer demais. E eu falo, não quero nem saber desse pai. Ele separou, não quero nem saber dele. Eu estou excluindo. O que é excluir? Eu excluo toda vez que eu me acho melhor do que o outro. Ah, mas eu sou muito melhor. Eu excluo toda vez que eu acho, né, que eu falo mal. E eu excluo toda vez que eu silencio. Então, aqui eu vou dar um exemplo também, né, de uma vez de uma mãe que perdeu o marido por suicídio, não contou para os filhos, ela nunca mais quis falar, né, daquele marido, não quis falar do pai, né, daqueles filhos. E aquilo causou uma dor muito grande nos filhos. Os filhos precisaram muito perdoar depois essa mãe e esse pai, porque o fato de silenciar também coisas importantes, isso é uma forma de exclusão. Por que aquele pai não podia existir mais naquela família? Só porque ele suicidou? Né? E o amor que ele teve durante todos os anos que ele viveu não conta? E a gente exclui, né? Por vergonha, por dor, mais um motivo da gente trabalhar as nossas dores para a gente não excluir ninguém. Então, o que o Bert percebeu? Aquilo que é excluído vai retornar. Então, vamos supor que eu esteja excluindo o meu pai, né, alcoólatra, pulava cerca, difícil. E aí, o que acontece? Eu arrumo um marido bacana, né? E de repente, alguém da minha família vai trazer esse pai para mim de volta. Tá? Isso são as leis sistêmicas que o Bert descobriu. Ou seja, é melhor começar a perdoar, né, Márcia? Porque senão vai voltar. E aí o que acontece? Um filho de repente, né, que de repente tem uma afinidade espiritual aí com esse avô, começa a ter os mesmos traços desse avô que eu excluí. E aí eu começo a olhar para o meu filho indignada, com raiva. E se eu meditar bem, se eu prestar bem atenção, eu já não estou mais vendo o meu filho, eu estou vendo o pai que eu prometi para mim mesma que eu ia excluir, que ele nunca mais ia fazer parte da minha vida, que ele não merece o meu respeito, e aí não tem jeito. Segundo as constatações de Bert, a gente percebe isso também, né, na psicologia, o que eu excluo vai retornar. Né? Como dizia os terapeutas da década de 50, eles falavam assim, que aquilo que não é resolvido nessa geração, a próxima vai pagar o preço. Então, esse filho lá, né, trazendo essas características do avô de volta, pedindo pelo amor de Deus para o sistema familiar incluir. O que é incluir? É bater palma para o que esse pai fez? Não. É a gente fazer o caminho que eu falei lá no início da nossa conversa. Eu saber das minhas necessidades, saber que, né, realmente esse pai aqui teve as suas dificuldades, que ele está longe de ser aquele pai que eu gostaria que ele fosse, né? E não cobrar dele algo que ele não vai conseguir cumprir. Aí sim eu estou incluindo. Então, quando eu incluo, né, eu consigo ter paz no meu coração. Ou seja, eu acho que de uma certa forma nós estamos falando de perdão também, né? Quando eu incluo aqueles que não puderam pertencer. E aí uma coisa importante, porque a gente fala de perdão também, Márcia, você deve ver muito isso na sua prática, eu imagino, né, quando às vezes a mãezinha lá, né, teve 3 abortos espontâneos, ou sei lá, provocados, vou falar dos abortos espontâneos, né? E aí na hora que nasce o 4º filho, que parece ser o primeiro, na verdade é o primeiro vivo, mas já teve 3 irmãos antes. A mãe carrega aquela dor, nunca mais fala daquilo,
E, na verdade, o que essa mãe, no fundo, está fazendo? Ela não perdoou os destinos que esses 3 filhinhos tiveram, porque o destino deles foi viver só 2 meses, 2 semanas, 3 semanas no ventre daquela mãezinha. E aí, quando, né, eu não incluo isso no meu coração, quando eu excluo, eu estou falando da segunda ordem do amor, que é a exclusão e inclusão, quando eu não incluo, eu vou buscá-los depois em outro lugar. Né? Aquilo que me dói, eu vou achar depois em outro lugar. Então, de repente, eu vou fazer um trabalho para 3, tudo vai me dar trabalho 3 vezes mais. Ou, de repente, uma dor que era para ser assim, começa a ficar desse tamanho. Ou seja, esses 3 que eu não incluí no meu coração, que eu não perdoei o destino que eles tiveram, eles vão retornar de uma outra forma. Retornar, eu digo assim, para mim mesma, né? E é tão a terceira interessante, ordem, e é tão pode falar. interessante, Letícia, só não te cortando, Sim. você está falando aí, porque a Não, gente tem imagina. muito essa questão das perdas, né? Isso. E a mãe, além disso tudo, ela fica com aquela sensação de perda iminente sempre. Então, a Sempre. gente vai ver crianças extremamente sufocadas, né? Isso. Em que a frustração da mãe é frustrar a criança, ela não consegue, então Não. acaba ficando uma família disfuncional também, né? De uma certa maneira. Perfeito. Perfeito. Você vê muito isso, né, Márcia? Muito, muito, muito. E às vezes eu tenho que chegar para a mãe e falar para ela: olha, uma coisa é o que aconteceu lá atrás. Outra coisa é o que está acontecendo agora. Apesar de ter uma imensa correlação, a senhora tem que prestar atenção neste agora, né? Nesta criança agora, que ela precisa aprender a sofrer, ela precisa aprender a falar, a ser dito não para ela precisa entender que ela precisa disso ou daquilo, e que isso às vezes vai levar a uma frustração temporária. Mas é necessário para o crescimento psicológico da criança. E às vezes as mães Perfeito. têm dificuldade, Letícia. Tem. E é difícil mesmo, porque como ela não incluiu e não perdoou que o destino daqueles 3, né, embriãozinhos era realmente ficar 2, 3 semanas só, quando nasce esse aqui, ao invés dela incluir no coração, né, que aquele foi o destino dos 3 e que agora esse é o 4º filhinho, é o primeiro que vai nascer, mas é o 4º filhinho. Esse aqui, coitadinho, tem que carregar o peso, né, desses 3 que não nasceram. E é pesado para esse também, né? Então, assim, a importância da gente incluir, porque a inclusão que o Bert está falando, querendo ou não, faz parte de eu respeitar o destino de cada um. Seja do pai que foi alcoólatra, né? Seja da mãe, seja dos filhos que não puderam vir à vida, a gente incluir, né? Aquilo que geralmente a gente quer excluir. Incluir é dar um lugar real de respeito no nosso coração. Né? Imagina para esses embriõezinhos que não puderam se desenvolver, receber essa carga energética. Não, eu não aceito esse destino que vocês tiveram, não, eu não aceito, para mim só serve se vocês estiveram vivos. Mas às vezes foi tão importante, né, para a mãe e para o filho, aquele momento de 2 semanas, né, tão importante. Eu falo que são mães de luz, né? Mãezinhas de luz, assim. Com Alguma luz ali, certeza. um doou para o outro, né? Que a gente Com sabe o que é. Com Né? certeza, Letícia, porque na realidade acaba trazendo um sofrimento, né? Para Sem todos, dúvida. de uma Para forma ou de todos, para outra, né? todos. Agora, antes da Uhum. Suzele fazer a pergunta dela, deixa eu aproveitar e fazer uma outra Sim, pergunta que me passou também sim. por uma situação recente. Uma Tá. mãe que teve 3 filhos, Uhum. né? Sim. A diferença deles, se não me engano, é de 8, 11 anos, alguma coisa assim, entre o Uhum. segundo e o terceiro. E aí Uhum. esse terceiro, ele ficou sozinho por 10 anos. E aí Sim. veio o outro filho, né? Uma família Tá. assim, classe média, todo mundo com estudo, tudo bem. Mas esse que ficou no meio, Letícia, entre o segundo e o terceiro, essa criança me falou que ela se sentiu excluída depois da vida familiar. Porque a mãe, ela voltou-se 100% para aquela criança que nasceu. E tinha que ser assim, porque na realidade é um bebê, né?
Mas ela carregou isso tudo ao longo da vidinha dela, hoje já é um adulto jovem, né? E hoje ele é o pai, então ele é que trouxe o filho dele agora para mim, né? Então ele me falou que ele carrega essa dificuldade porque ele se sentia excluído. Isso existe, Letícia? É assim mesmo? Eu achei assim uma carga emocional muito grande, né? E a dificuldade às vezes é no relacionamento desse pai atual que pode ter dificuldades agora com o filho dele, né? Perfeito, exatamente isso. Então, na verdade, né, esse filho que se sentiu excluído, e talvez sim, talvez a mãe, né, a gente acha que os irmãos mais velhos, né, não precisa de atenção, precisa, o bebê precisa, né, mas os irmãos mais velhos também eles sentem. Então, aquilo às vezes, né, para a bagagem emocional dele, foi muito terrível. Mas aí é claro que a gente está pegando arquivos que vêm de outras vidas também, uma carência muito grande, né? Com certeza ele despertou feridas de arquivos passados, né? Mas é real porque ele sente. Então, se ele sente, é real. Então, cabe a ele, assim, a procurar como é que ele pode começar, né, esse perdão, né? Cabe a ele perceber, assim, as necessidades que ele tem, às vezes, de atenção, às vezes, o tanto de atenção que, por isso, ele projeta na esposa, ele quer que a esposa, de repente, o atenda com muita atenção, ou seja, no fundo é a criança, né? Ele compreender de que forma que essa dor está repercutindo, para ele poder trabalhar isso, acolher isso, e isso não sobrar para o filho. Porque as dores não trabalhadas, né, as dores que não são observadas, elas são, de uma certa forma, projetadas nos nossos filhos. Então, se ele não tomar cuidado, se ele não se trabalhar, não cicatrizar essa ferida, né, não trabalhar, entre aspas, esse perdão, e o acolhimento da criança dele, que é uma criança carente, esse filhinho dele vai crescer em função de querer suprir o papai, de suprir a carência do pai. Letícia, mas precisa falar isso para a criança entender? Não, tá tudo na vibração, na transmissão psíquica, tá tudo no comportamento, né? Tá tudo assim nas minhas vibrações, na minha postura interna. Eu me pego várias vezes, né? Às vezes eu tô com minha filha e falo assim, gente, que postura é essa que eu tô adotando? Isso é minha criança, não é minha adulta. Não, Letícia, volta. Né? Então, assim, a gente vai se percebendo. Que É bom, importante a achei gente que era só se eu, viu, perceber. Letícia? Não, não, muito prazer, muito prazer. O que é isso? Fico feliz que a psicóloga tem a mesma sensação que eu tenho. Claro, não tenha dúvida. Nossa, quantas vezes eu não me pego e falo assim, meu Deus, isso não é a Letícia mãe adulta. Minha criança, Letícia, vamos para o quarto resolver isso aqui agora. Vamos liberar a filha. Minha filha libera disso. Isso é coisa da mamãe. Gente, mas várias vezes para não falar que é todo dia, tá, gente? Falei bem baixinho. Ninguém escutou. Todo dia. Estamos todos juntos nessa. Estamos. Eu acho que o legal é isso, é a gente, assim, ter essa autenticidade de reconhecer, sim, que se estamos caminhando, então nós vamos esbarrar, sim, com as nossas sombras o tempo inteiro, né? Porque o fato da Letícia ser da psicologia da constelação, isso não me coloca num patamar diferente. Nós estamos no mesmo barco. A gente passa pelas mesmas coisas, né? Verdade. Não tem jeito. Você tocou em palavras, vamos falar assim, em fatores tão importantes. Autoconhecimento. É verdade. Auto-perdão. Então, a gente vê que realmente, né, à medida que a gente se conhece, se entende, identifica, né, aonde nós até mesmo temos essas culpas, esses arrependimentos para poder se perdoar também, né? Sim. Aí eu acho que isso é importante, né, Letícia? Porque até mesmo vai chegar um instante que você passa a se desenvolver melhor, né? A crescer um pouquinho, dar um passinho, levantar o pezinho, né? Sim, com certeza. E aí você, não é? Aí você até aprende a perdoar mais do outro, né? Fazendo dessa forma. Mas eu acho que tem uma coisa que eu acho que é interessante. A gente não aprende a se ofender menos também? A se agredir, aprende. Menos agredido, né? Diante de tanta coisa que acontece?
Com certeza, à medida que a gente vai se conhecendo, né, e que a gente vai vendo assim a forma também que a gente que muitas vezes a gente se expõe a situações que não são boas, a gente começa a perceber o que que eu faço para garantir o amor do outro, o que que eu faço assim, né, para ter o carinho do outro. E à medida que eu vou me conhecendo, que eu vou me nutrindo, eu fico menos vulnerável a situações difíceis. Então passa a me doer muito menos. Eu não sei se dá tempo, mas eu queria comentar a última ordem do amor, que eu acho que ela fecha com chave de ouro. Que o Bert falou, né? Eu falei das duas, hierarquia, pertencimento, e faltou a última, que é o equilíbrio do dar e do receber. Então, o que que ele falou? Né? Que os pais dão a vida. E aqueles pais que conseguem, né, ainda conseguem, além da vida, cuidar, né, dos filhos para que eles sobrevivam, tenham uma educação. E é muito difícil. Como é que a gente retribui, né, para o pai e para a mãe? Como é que a gente equilibra isso tudo que eles nos deram? Porque dar a vida é algo muito grandioso, né? É algo muito grandioso. Então, como é que a gente equilibra? Como é que a gente dá? Aí a gente vai lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lê lá sobre o honrar vosso pai e a vossa mãe. Muita gente fica confuso, acha que honrar o vosso pai e a vossa mãe é prestar obediência, né? É estar domingo na casa dos pais, sempre. E a grande descoberta do Bert é isso, que ele observou que, né, é importante termos gratidão àquilo, à vida que os nossos pais nos deram. E se eles conseguiram dar um pouco além da vida, a educação, o cuidado, que alguns só deram a vida, né, e passaram o filho para frente para ser criado por outra pessoa. Mas se a gente conseguir ter gratidão, né, dentro desse quadro da vida que eles nos deram, se a gente conseguir então fazer desse presente que eles nos deram um banquete, né, a gente conseguir então fazer algo bom da nossa vida, então eu estou sendo grato, né? Eu estou sendo grato se eu conseguir cultivar alegria, conseguir cultivar saúde, conseguir cultivar coisas boas nessa vida, nesse presente que eu ganhei, eu estou irradiando a energia de gratidão para os meus pais. E nesse equilíbrio, né, do dar e do receber, que é a terceira ordem do amor que o Bert colocou para nós, algo muito interessante que a gente vê nos relacionamentos de casais. O que que ele percebeu? Que o amor não é o suficiente para duas pessoas ficarem juntas. Além do diálogo, além dos traumas que vêm de outras gerações ou da gente mesmo, ele fala muito do equilíbrio, né? Então, não adianta, por exemplo, né, tá aqui um casal, aí o marido doa, 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 e a esposa fica pesada de tanto receber. De duas uma, ou ela se cansa dele e vai embora, e ele vai falar que ela é ingrata, e vai falar, não perdoa essa mulher, ela é ingrata, eu doei tudo para ela. Fez errado, meu amigo. A gente não pode doar tudo. Eu não posso desequilibrar demais uma relação, a não ser com um filho, que é diferente, né? A gente doa, 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 é isso mesmo. Mas na relação amorosa, precisa ter um equilíbrio. Eu dou, eu preciso esperar um pouquinho, o outro se sentir à vontade de doar um pouquinho também do jeito dele. Eu dou, o outro também doa um pouquinho. Letícia, mas é um jogo? Não, Bert mostra que não é um jogo, é um equilíbrio. Porque se eu só doar, 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 eu fico lá em cima, o outro perde, então, né, a capacidade de se sentir de igual para igual, e aí ou ele cansa do relacionamento, ou isso aqui também desconecta, cansa, né, do relacionamento. E a mesma coisa quando alguém desequilibra. Então tá aqui uma mulher e um homem, né, um casal. E aqui, esse parceiro daqui comete um erro, então ele desequilibrou para o menos. Se essa pessoa falar assim, não, pode deixar, eu vou fazer isso para você, eu vou fazer um jantar, imagina, eu te perdoo. Ou seja, olha a distância que ela está provocando. Essa pessoa vai se sentir um bobão. Ele não vai ter noção do tanto que ele precisa melhorar. Então, o que o Bert fala? Essa pessoa desequilibrou. Se você não desequilibrar um pouquinho, o que seria desequilibrar um pouquinho? Fala que está com raiva, fala que não foi bom, fica na sua, espera, para depois a pessoa poder vir aqui pedir desculpa. Eu posso, então, causar um desequilíbrio muito grande a ponto de depois ficar magoado ao perdão aí de novo. E falar, eu sempre perdoei ele, toda vez que ele saiu de casa, eu sempre perdoei isso, por que ele continua fazendo isso? Como assim eu sempre perdoei?
né? Mas eu dei a ele a oportunidade de pensar e de observar os efeitos que isso me causou. Então, o equilíbrio do dar e do receber, quando respeitado, quando vivido de forma respeitosa entre o casal, entre os pais e filhos, né? Porque pai e mãe doa, 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 não tem medida, né? E os filhos, como é que vão retribuir isso? Batendo asas e sendo felizes na vida, né? Quando os filhos, então, vivenciam essa gratidão, quando existe equilíbrio nas relações, segundo Bert, né, a gente evita os conflitos e evita depois eu ter que trabalhar o perdão. Então, Márcia, respondendo a sua pergunta, né, Suzeli, essas são as contribuições grandiosas, né, da filosofia da constelação familiar. É uma filosofia. É muito bom, viu, Letícia? Porque, na realidade, a grande maioria de nós desconhece, não é verdade? É verdade. E às vezes as pessoas falam assim: ah, você conhece alguém que faz constelação familiar? Às vezes a pessoa nem sabe o que é a constelação, tá achando que vai lá e a coisa se resolve assim do dia para a Não, noite, né? não E resolve. por isso que é bom a gente esclarecer, Letícia, porque a função do Momento Família é essa, levar, Ótimo. através de um bate-papo, Isso. esclarecimento para as pessoas, né, Suzeli? Então, esses temas familiares, à luz da doutrina Sim. espírita e da visão médico-espírita, para nós é assim, é aquela vontade que a gente tem que todo mundo possa ter também, né? De poder Uhum. Uhum. esclarecer e de poder a gente mostrar caminhos que às vezes a pessoa nem está Sim. nem pensando, mas ela pode realmente fluir de uma maneira diferente. E aí, Isso. Letícia, Sim. já vai ficar o meu convite para a gente poder Tá. falar sobre as FIVs, fertilização in vitro, né? Ah, eu vou adorar. A Eu vou Letícia, adorar. a Letícia, meus amigos, ela é uma especialista nessa área, na área da Agora sim. psicologia, das FIVs, né? E a gente tem Sim. muitas mães no consultório e a gente conhece tantas pessoas que Nossa, eu tô estão arrepiada, eu vou passando por adorar. isso, né? É E a verdade. gente realmente é necessário para a gente poder Sim. mostrar para elas, né, e para o casal Sim. que às vezes é difícil É, passar pela perda de não dar é certo aquela verdade. FIV que você está programando naquele Que momento, lindo isso, que bom, isso mesmo. não é? E quanto que a gente pode ofertar de Uhum. conhecimento dentro da sua perspectiva, Letícia, como Isso, psicóloga, para essas sim, famílias. Então já fica o convite sim. prévio. Então Que nós só delícia. vamos marcar o horário e a data, né, Tá. Célia, para a gente Ai, que delícia. conversar sobre isso. Letícia, te Sim, agradeço muito por eu essa que te tarde. agradeço. Eu Foi que muito agradeço. maravilhoso. Meus amigos, ela mora em Goiânia, nós moramos aqui em Brasília. A gente se encontra pertinho nesses horários, né, da conversa online, por Que enquanto, delícia. né? Ah, muito obrigada, muito obrigada. Nossa, que delícia essa energia. Muito obrigada. Né? E eu gostaria muito que você deixasse a sua consideração Tá, final para a gente tá poder bom. finalizar e a Suzeli dar o nosso recado para o nosso canal. Então vamos lá, né? Independente de termos tido assim pais funcionais, famílias funcionais ou não, é sempre tempo, né, da gente vibrar a gratidão pela vida que a espiritualidade nos permitiu, né? Pela vida que Jesus nos permitiu ganhar através dos nossos pais e dá tempo da gente se refazer com a nossa história, com a nossa criança interna, se refazer com os pais que é possível ter, não com aqueles que eu gostaria de ter tido, é sempre tempo. Então, eu acho que todos nós podemos começar o nosso caminho, aí trilhar o caminho para o perdão. Agradeço imensamente estar aqui com vocês hoje. Eu realmente me conectei a um pouquinho mais dessa energia de gratidão, viu? Muito obrigada. A gente que agradece, Letícia, todo o Obrigada. carinho conosco, foi um prazer revê-la. Prazer. E lembrar os nossos amigos para que se inscrevam no canal da AME Planalto, ative as notificações, curta, compartilhe, que a gente quer que conteúdos como esse possam chegar até muitas famílias, né? E há muitas pessoas que precisam estar escutando e estar recebendo melhor essas informações.
É isso, meus amigos, um bom final de tarde para todos, né? Nós estamos aqui caminhando para o final de tarde, nessa conversa gostosa, e se Deus assim o permitir, nós nos encontraremos num próximo sábado, né, do nosso Momento Família, tá bom? Um beijo a todos. Letícia, obrigada mais uma vez, Obrigada. e que Jesus nos abençoe sempre. Amém. Amém. Muito obrigada, viu? Um beijo.